Você está ouvindo agora o podcast do Canadá para Brasileiros. Realize seu sonho canadense ficando por dentro de tudo sobre estudo, trabalho e imigração. Com vocês agora, direto de Vancouver, os irmãos brasileiros mais canadenses do planeta, Caio e Guilherme Prezia. Se o seu objetivo é vir para o Canadá, você chegou no canal certo. O Canadá para Brasileiros tem a maior audiência do iTunes, desse podcast. E a gente também conta hoje com a maior comunidade sobre Canadá no Facebook. Inclusive, a gente está batendo essa semana 70 mil pessoas no nosso Facebook. E para não dizer que a gente só fala que é maior, mas é verdade, né? A gente conta com o maior fórum de debate sobre estudo, trabalho e imigração para o Canadá. Meu nome é Guilherme e eu irei bater um papo descontraído com o meu irmão Caio, o criador do Canadá para Brasileiros. Oi, Caio, tudo bem? Tudo bom, Guilherme, e aí? Caio, depois dessa longa introdução, faltou um negócio. A gente está gravando esse podcast do Canadá, né? Canadá, de Vancouver. De Vancouver. Então, Caio, eu acho que é o segundo podcast na temporada 2014 e a segunda boa notícia que a gente vai comentar hoje, né? Para quem acompanha o nosso trabalho, sabe que no podcast 74, né? Esse é o 75, né? No podcast 74, a gente comentou sobre a boa notícia, né? Que o Canadá está querendo aí atrair mais estudantes internacionais, em especial os brasileiros. Quer dizer, é oficial, está lá no site da imigração esse interesse do Canadá em atrair mais estudantes brasileiros para vir fazer faculdade, né, pós-graduação, college, né, universidade aqui no Canadá. Então a gente vai emendar uma notícia boa em outra notícia boa hoje, né, cara? Não, e são notícias, né, que tem tudo a ver, na verdade, aquilo que a gente comentou no podcast passado, hoje, né, essa notícia que a gente vai comentar hoje, essas mudanças na parte da permissão do visto de estudo, né, visto de estudante, é exatamente isso. Essas mudanças é o que vai ajudar toda essa intenção do Canadá em trazer mais alunos estrangeiros nos próximos anos, né? O tema do podcast de hoje vai ser falar sobre as mudanças no visto de estudante. Não são apenas mudanças pontuais, né, ajustes, é realmente acho que dá para dizer, né, um novo regimento para visto de estudante internacional foi criado e vai começar a valer a partir do dia 1º de junho de 2014, né? Então, por que o título desse podcast é que a mudança do visto de estudante, ele vai facilitar a imigração? É sobre isso, exatamente sobre isso que a gente vai comentar, sobre o que essas mudanças vão afetar de forma positiva, né, quem tá, né, o brasileiro que está querendo vir estudar, fazer um college, uma universidade ou mesmo uma pós aqui no Canadá, né, Caio? Sim. E para quem, né, acompanha a gente já faz um tempo, parece que a gente sempre está falando de mudança, né? Muda aqui, todo podcast, todo mês tem uma mudança. E a verdade é que quem acompanha a gente há um bom tempo já notou que o Canadá, nesses últimos 2, 3 anos, está passando por uma reformulação de todos os tipos de, né, visto, processos de imigração. A gente está vendo agora essas mudanças no visto de estudante. Na semana passada foi também divulgado mudanças na cidadania, que a gente vai abordar num podcast, talvez no próximo podcast. Também anunciaram o fim do programa de investidor de imigração. Teve o processo federal que alterou ano passado. Teve o visto para pais e avós, né? Teve assim os processos provinciais, processo de Quebec, parece que nunca termina, né, essas alterações. Mas a verdade, a forma com que a gente vê isso, que a gente estava discutindo antes da gente gravar o podcast, é que o que a gente acredita que a partir de agora e nos próximos meses, próximas semanas ou os meses, né, a gente vai começar a ter uma redução dessas alterações. A gente acredita que o governo já fez a grande parte das mudanças em implementar novos programas, tirar alguns, reformular outros, e a gente acredita que isso vai começar a se normalizar a partir de agora, né? Porque o governo precisa fazer agora é pegar todas essas alterações e analisar por alguns anos isso ainda.
Então, a gente não deve ver tanta alteração drástica como teve agora nos últimos anos nos processos de imigração. É lógico que um processo federal pode ter uma profissão que entra, uma profissão que sai, ou pequenos ajustes, né, ajuste de cotas, mas eu acredito que agora a gente está começando a entrar num momento aí que vai estabilizar todas essas mudanças. Aí o governo, daqui uns anos, pode ser 3 anos, 5 anos, vai reavaliar qual foi o resultado disso para depois começar com outras mudanças ou outros ajustes, né? Então, assim, para as pessoas não ficarem assustadas aí, que parece que sempre está mudando as coisas. Não, a gente acredita que as coisas vão começar a se normalizar um pouco agora. E fazendo uma observação que, se você acompanha o nosso trabalho já há um bom tempo, sabe que essas regras que vão mudar agora, que é o que a gente vai comentar nesse podcast, a gente já anunciou num podcast, se eu não me engano, no começo do ano passado, um ano atrás, né? Sim. A gente já havia adiantado esse projeto, que hoje agora virou uma lei, né? Sobre essas alterações. Então, para quem é nosso ouvinte aí há mais de um ano, já sabe disso, né? Já sabia que isso ia acontecer. Sim. Então, Caio, vamos começar o podcast acalmando as pessoas que já estão aqui com visto de estudante ou que estão para vir, que já estão fazendo matrícula. A gente tem uma agência online de intercâmbio, a gente tem diversas pessoas em processo de pedir o visto para estudar e trabalhar aqui no Canadá, né? Estão vindo ou para fazer um college. E eu acho que vão começar acalmando essas pessoas. No site da imigração está bem claro isso, né? De que quem está na regra antiga, ou seja, quem pediu o visto e retirou o visto no Brasil até antes desse 1 de junho de 2014, quando vai mudar, né, as regras do visto de estudante, essas pessoas não vão ser afetadas. Então, deixando bem claro, Sim, se você está esperando o seu visto sair de estudo e trabalho, ou se você já está aí no Brasil, ouvindo a gente agora, e está com o visto SW1, por exemplo, que é o visto de estudante SW1, que é para fazer estudo e trabalho, você não precisa se preocupar. A imigração, na primeiro informe dela dessa semana, já disse que vai dar um prazo de até 3 anos para que as pessoas que tiraram o visto, que compraram o programa, fizeram a matrícula antes do programa, possam terminar e fazer a etapa de estudo e fazer a etapa de trabalho, né, cara? Sim, tem esse período de transição aí, de até 3 anos que o governo tá dando. E também 3 anos porque tem muita gente que vem para um college, né, ou vai fazer um curso de 1 ano, 2 anos, e ainda tá com a regra antiga para essa pessoa não ser prejudicada, né? Então tem esse também, as próprias instituições, né, para elas honrarem com aquilo que elas venderam, com aquilo que elas divulgaram para os alunos. Então vai ter um período de 3 anos né, essa transição vai durar 3 anos. Cara, eu acho que a gente resolveu comentar isso já no começo do podcast para deixar as pessoas tranquilas, né, relaxarem, né, e ouvir aí o resto do podcast, porque assim que mudou as regras, a gente já começou a receber e-mail de clientes dizendo: eu ouvi que vai mudar, vão acabar, blá, blá, blá. É que a gente sabe que no Brasil, né, geralmente o governo muda as coisas sem saber, né? Sem perguntar, sem saber, e realmente as pessoas no Brasil estão traumatizadas, podem estar, né, com essas mudanças de regras. Só que, tratando-se de Canadá, tudo é feito sempre de uma forma muito organizada e planejada. Quer dizer, 1 ano atrás a gente já sabia, né? A gente comentou no podcast 1 ano atrás sobre isso, e agora eles vão dar mais 3 anos para quem está na regra antiga. Sim. Então, Caio, vamos já agora direto ao ponto, né? Vamos para a mudança que a gente considera a principal mudança a respeito dessa nova alteração. Que é aí que é a boa notícia, né? Que justifica, aí em parte já, o título desse podcast, que, fazendo aí uma introdução bem, bem rápida, na regra atual, se você vem como turista para o Canadá, ou você vem só para estudar inglês com um visto que eles chamam de residente temporário, tem gente que chama de, né, o visto de turista, né, aquele visto de 6 meses, até 6 meses de permanência. Se você vem para cá, gostou de um college, você não pode fazer o college. Porque você precisa trocar esse visto de residente temporário por uma permissão de estudos, né? Para fazer college precisa dessa permissão de estudos. E até a regra atual, né, que vai mudar em junho, não é possível de dentro do Canadá você fazer essa, né, mudança de visto. Então, o que a gente viu nos últimos 8 anos, a gente tem agência de intercâmbio já há 8 anos, foi que muitas pessoas
vieram para estudar inglês, depois acabaram gostando, se apaixonando pela cidade e viram que não... A gente está falando de Vancouver, né, obviamente, né? E viram que não era possível mudar de visto e continuar aqui para fazer um college. Tinha que voltar para o Brasil, fazer o pedido de permissão de estudos lá no consulado canadense do Brasil, e aí entrar no Canadá. Agora eu sou um estudante, né? Entrar para o Canadá com um visto de estudante. Então era assim, era uma burocracia desnecessária, que tirava o gás de muitas pessoas de depois realmente voltar, né? E mesmo de facilitar, imagina o custo de você ter que voltar para o Brasil, também, né? Então era assim, era uma regra realmente que a gente já... Eu na época que a gente veio para cá, era uma regra que eu já me questionava sobre isso. Por que a pessoa, mostrando condições, um interesse real em continuar aqui no Canadá para fazer um college, ela não pode simplesmente trocar o que eles chamam de status de visto, né? Mudar, né? Fazer o upgrade do residente temporário para o visto de estudante. Essa é a nova... Eu considero essa uma da... É isso que eu ia falar, Guilherme, inclusive, né? Porque você falou assim, a gente considera a maior mudança, né? É porque a gente já tá aqui há muito tempo e a gente já viu muita gente aí frustrada porque a pessoa não podia mudar de visto aqui do Canadá. Então, pra gente, isso realmente é algo que a gente nunca entendeu o porquê e que sempre a gente viu que atrapalhava muita gente você poder simplesmente mudar de um visto de turista para um visto de estudante dentro do Canadá, né? É o que eles vão, né, chamar no formulário agora. Você só precisa fazer uma troca simples de status, o que antes você tinha que sair do país, né? Então você pode vir aqui só para estudar inglês, né? Que seja 1 mês, 2 meses, 3 meses, chegou aqui, gostou do college, você dá a entrada na mudança de visto dentro do Canadá. Acho que melhor do que isso agora é impossível, né? Eu acho que é o principal ponto. Não, e a gente Guilherme, sempre aconselhou que a pessoa procurasse por college estando no Canadá, né? Que é mais fácil, é indiscutível isso, porque você pode visitar o college, você pode ter mais detalhes do programa, você pode visitar diversos colleges, é muito mais fácil, né? Então agora mais do que nunca a gente continua aconselhando e agora, né, mais do que nunca mesmo, a gente aconselha que se você quer fazer um college no Canadá, você vem com um visto aí, se você vai estudar inglês aí por 3, 4 meses, vem pra cá, procura pelo college daqui, que com certeza vai ser muito melhor, vai ser muito mais fácil, e basta você fazer a extensão do visto, essa alteração do visto para um visto de estudante. Cara, eu sempre achei que para conseguir alugar um apartamento aqui no Canadá, ou para comprar um curso de faculdade, você tem que fazer pessoalmente isso, né? Sim. Eu nunca acreditei em compra à distância, né? Eu sempre achei eu sempre me incomodei com esse fato da pessoa ter que comprar o curso de faculdade lá no Brasil sem conhecer a faculdade. Imagina, um curso de longa duração. E caro, né? E caro, né? Como você pode comprar sem conhecer o campus, sem conhecer a faculdade, né? Sim. Então isso daí acabou, caiu tudo, né? Então agora é bem mais fácil. Eu imagino que você vai colocar os links, né, para esse anúncio oficial aí no assunto do podcast, né? Sim, para as pessoas verem. E a palavra mágica sobre esse tópico é o que eles chamam de within, né? WITH-IN, que significa mudar de visto de dentro do Canadá. É a palavra mágica. Quando anunciaram, eu dei um Ctrl F no meu computador e coloquei essa palavra mágica para ver se estava lá, né, a regra. Então, cara, vamos falar da segunda e também importantíssima mudança, que também justifica o título desse podcast, que é facilitar a imigração. Qual que é a forma hoje, Caio? Eu pergunto para você, né? Qual é a melhor forma de você migrar para o Canadá? É o que a gente comenta sempre, a melhor forma é você imigrar através do Canadian Experience, né? Por exemplo, ou um processo provincial, mas a gente vem ressaltando ultimamente a respeito do Canadian Experience, que você trabalha, depois você continua seu curso e você termina o seu curso, obtém uma experiência de trabalho e aí você pode aplicar para um Canadian Experience. E agora essas mudanças, essa segunda mudança que a gente vai comentar, ela é extremamente importante e também justifica tudo aquilo que a gente discutiu no podcast anterior sobre o Canadá tá investindo em estudantes internacionais. Porque essa mudança basicamente é o seguinte: você vai poder trabalhar enquanto você estudar na faculdade. Atualmente, se você estudasse numa instituição pública, depois de 6 meses, você podia aplicar para
para um visto de trabalho, uma permissão de trabalho. Ou seja, depois de 6 meses que você começou seu curso, você poderia começar a trabalhar até 20 horas por semana. A diferença é que agora você pode começar a trabalhar assim que as suas aulas começarem. Então, quando você começar a sua aula, no primeiro dia de aula, você já vai poder começar a trabalhar. E você não vai precisar aplicar para um visto de trabalho. Você tem sua permissão de estudos, e aí você basta aplicar por um SIN number, né, que é como se fosse a carteira de trabalho daqui, e você pode começar a trabalhar assim que seu curso começar. E agora, uma outra alteração grande, ainda dentro dessa mudança, é que antes isso era permitido apenas se você estivesse estudando em faculdades públicas. Agora, mesmo que você esteja indo para faculdades privadas, você vai poder trabalhar a partir do primeiro dia de aula. É lógico, existem algumas pendências ainda sobre essa nova regra, porque tudo isso foi divulgado, está no âmbito federal, só que quem controla o sistema educacional e as instituições de ensino no Canadá são as províncias. Então a província ainda deve criar toda essa parte de regulamentação, quem vai poder, quem não vai poder, mas a gente já garante aí, porque mesmo ontem que eu dou aula na Van Arts aqui, que é uma instituição privada aqui de Vancouver, e eu conversei com eles sobre essa alteração, e eles falam assim, quem estudar na Van Arts vai poder trabalhar sim depois do primeiro dia de aula. Então a gente já vê que isso essa permissão de trabalho, essa oportunidade de poder trabalhar 20 horas por semana vai estender sim para colleges privados, não apenas colleges públicos mais, né? Inclusive, essa semana eu vi que já teve college privado aqui em Vancouver que já está comemorando. Eu estou na newsletter de alguns colleges, né? E assim que anunciou a regra, a gente já começou a receber e-mail do college. Agora a gente pode oferecer autorização para trabalhar enquanto a pessoa está fazendo o nosso curso, né? Sim. E uma outra dica, desculpa te cortar, Guilherme, é que tem uma outra dica em relação a isso, é que dependendo da instituição privada que você estiver se matriculando, e vamos supor que você pode trabalhar, você pode sair do Brasil, vir para cá, aplicar para uma instituição privada, que ela é muito mais barata que uma instituição pública, e você vai poder trabalhar. Entendeu? Então, é lógico que é um risco maior, porque uma instituição privada ela não vai te dar aquela permissão de trabalho depois que você se gradua, que é o Post-Graduation Work Permit. Você não vai ter essa oportunidade, ou seja, você tem um risco maior que você teria aí que tentar uma oferta de emprego enquanto você estiver estudando, você estiver fazendo esse trabalho de 20 horas por semana, você tentar fazer um network aí e tentar suas chances, que foi como que eu fiz, né? Foi a forma que eu fiz. Mas, por outro lado, você corre um risco maior, mas você gasta muito menos dinheiro com isso. Caio, só para organizar, né, porque tem muitas pessoas que estão ouvindo aí, chegando agora nesse tema, né, que eu acho que é importante. O Caio começou falando aí agora há pouco sobre uma das melhores formas de migrar aí, que está crescendo bastante, que é o Canadian Experience. Você precisa fazer um college e esse college tem que dar uma autorização para você trabalhar de período integral depois que você concluiu os seus estudos. Então, isso é uma coisa, né? Você recebe autorização para trabalhar, você trabalha por pelo menos um ano e aí você se qualifica para o Canadian Experience. Essa autorização para trabalhar enquanto estuda não qualifica para o Canadian Experience. Essa autorização para trabalhar, que agora até college privado, como o Caio estava comentando, passa a ser, né, também para college privado, ela facilita a imigração do ponto de vista de como o Caio imigrou, né? O esquema... Sim. Coração Valente, para quem lembra daquele filme, né? Sabe que ele sai correndo com o machado? É um modo mais agressivo de tentar a imigração, que foi a forma com que o Caio imigrou. Caio, então, explica um pouco aí o modo Coração Valente aí. O modo Coração Valente é que vamos supor que você se matriculou num college privado e você não vai ter oportunidade daquela permissão de trabalho depois do curso. Então você tem que tentar fazer o máximo possível, mexer suas peças para conseguir alguma coisa enquanto você estiver estudando, né, num college privado. Esse que é o método, né, Coração Valente, que nem o Guilherme está se referindo. Agora, se você quer buscar um risco menor, você pode se matricular numa instituição pública e depois, um curso de pelo menos aí 1 ano, para depois você ter uma autorização para trabalhar. E daí, se você obter aqueles 12 meses de experiência, você pode aplicar para um Canadian Experience. A gente já comentou sobre o Canadian Experience em no outro podcast, então não vou ficar entrando em detalhes.
Mas o interessante dessa mudança aí que a gente está comentando, de você poder trabalhar durante os estudos, vai aplicar também para college privado. E o que pode ajudar você a pagar suas contas, né? Você pode trabalhar até 20 horas por semana, então sem dúvida que isso vai ajudar aí nas despesas também. Né? Agora, uma outra mudança, uma ótima dica aí que tem... na verdade é uma mudança, não é nenhuma dica, né? Foi divulgado isso. Vamos supor que você está estudando num college público. O que acontece atualmente é o seguinte: você estuda no college público, aí você termina seu curso, aí você aplica para essa permissão de trabalho que você tem direito depois. Durante esse período onde você terminou o curso e até você receber essa nova permissão de trabalho, atualmente você não pode trabalhar, você tem que ficar esperando em casa. As novas regras, elas permitem que você continue trabalhando até você receber esse novo visto. Então, isso daí também é excelente, porque você terminou seu curso e você pode continuar trabalhando em período integral até você receber o seu Post-Graduation Work Permit, que é essa permissão para trabalhar depois do curso. Então, isso daí também é algo ótimo que está acontecendo. É lógico que essas horas que você trabalhar antes, durante o curso, como o Guilherme disse, o que você trabalhar durante o curso, e aí entre essa espera até a sua permissão de trabalho chegar, essas horas elas não contam para o Canadian Experience. É importante também deixar isso bem claro, né? Ok, então vamos supor que eu estou querendo ir para o Canadá agora, e eu quero tentar aí, né, plano A, B, e tentar imigrar. Me corrija se você me diz que essa o meu plano não é o melhor possível. Sim. Eu compro um college numa faculdade pública, então, chegando aqui eu já posso trabalhar essas 20 horas enquanto eu estudo, e depois que eu concluir a etapa de estudo, eu ainda vou ter esse que eles chamam de Work Permit, né? Que você Sim. pode trabalhar depois de concluído, você pode trabalhar em período integral depois de concluído o curso. Quer dizer, eu vou poder trabalhar durante o estudo e depois eu ainda ganho um visto para trabalhar depois da conclusão do programa de estudo. Certo? Eu acho que esse é o melhor, né, cara? Esse é o melhor. Agora, você pode tentar o método Coração Valente, que você vem para uma instituição privada, você vai poder trabalhar também durante o curso, mas você não vai ganhar essa permissão depois do curso. Mas você pode tentar e mexer as peças durante esses 12 meses, ou depende da duração do curso que você estiver fazendo. Porque atualmente, se você vê pelos preços, com um valor aí aproximadamente de 1 ano em um college público, você consegue pagar quase 2 anos num college privado, né? Então, você pode pegar esse dinheiro, aplicar para um college privado, você vai poder trabalhar durante, e você tem 2 anos aí para tentar acertar o machado, como você disse, né, Guilherme? Então, vamos para o meu outro plano. Eu não quero gastar tanto dinheiro, eu não vou, então, comprar o college público. Eu vou querer economizar o máximo de dinheiro. Então, eu vou tentar o método Coração Valente. Qual que é? Eu me matriculo num college privado, quer dizer, economizo bastante dinheiro, que é mais barato o college privado. Eu sei que eu não vou ter esse visto para trabalhar depois que eu concluir meus estudos, ou seja, o Canadian Experience eu tenho que fazer um X, né? Não pode, né? Pelo menos por agora, né? Por agora. Pelo menos para essa primeira etapa aí. E eu só vou poder estudar enquanto eu trabalho. Então, enquanto eu estiver trabalhando, eu tento uma oferta trabalho enquanto trabalho. Estuda, né? Exatamente. Exatamente, trabalha enquanto estuda. Quer dizer, enquanto eu estiver trabalhando e estudando, né, eu posso tentar uma oferta de trabalho como você fez, né? Sim, com a faca na boca, né? Ir lá e tentar ver uma empresa para me contratar. Sim, isso pode te dar depois 2 oportunidades. Se você conseguir uma oferta de emprego, você pode aplicar uma permissão de trabalho, começar a trabalhar depois de 12 meses, aí você aplica para o Canadian Experience, né? Ou para um processo provincial. Acho que ficou bem explicado, cara. Assim, eu acredito um podcast está bem explicado. Um podcast acho que ficou mais claro, né? Então, Caio, vamos para a mudança número 3 que a gente colocou, que é o fim dos programas de estudo e trabalho. Segundo as novas regras, segundo o que foi publicado essa semana, essas regras de estudar enquanto trabalhar, elas só se aplicam a cursos acadêmicos, né, de degree, acadêmico ou degree, né, que eles chamam. Ou diploma, certificate, né? Diploma, esse que eles chamam de professional training, que é o college, né? Então Sim. Só college, só faculdade e universidade vai poder entrar nessa regra, segundo o que está escrito, que foi publicado essa semana no site da imigração. Além do mais, o Caio teve a paciência de entrar no Gazette Canadá,
que é o site onde eles publicam, né, os projetos de lei, as definições de lei, e lá eles relatam em detalhes essa briga que eles tiveram com as escolas de inglês, as escolas de inglês queriam manter o estudo de trabalho e eles não, e aí no final, segundo o texto lá, diz que não vai mais ter o estudo de trabalho, né, cara? Sim, tudo aí indica que realmente as escolas de inglês tentaram, as organizações, né, que tem associações das escolas de inglês tentaram, mas isso aí realmente não vai ser possível, né? E aí uma pendência que ainda está, que muita gente pode estar se perguntando aí, se começar a olhar as regras, e que é uma pendência que realmente ainda não tem uma solução, é que a todo momento, quando eles se referem a essa questão de você poder trabalhar enquanto você estuda, eles usam o termo de designated institutions, né? Só que, como eu disse anteriormente, quem controla as instituições são as províncias. Então, nos próximos meses, as províncias vão estar organizando isso e vendo que realmente quem pode, quem não pode oferecer, vai estar qualificado para essa parte de trabalho. Então, ainda tem aí um ponto de interrogação em toda essa mudança e que ainda não tem uma resposta. Agora vai ser um trabalho das províncias, de cada província, separadamente, aí organizar e discutir o que elas vão fazer para controlar essa questão das instituições. Agora, um palpite meu, o que eu acredito que possa acontecer as províncias vão utilizar as organizações atuais que controlam as instituições como uma referência para saber se aquela instituição ela vai poder ou não. Porque já existe, cada província hoje em dia ela tem um órgão que regula a educação na província. Então, existem duas divisões nesse órgão. Uma que é a instituição que ela é registrada e a outra é uma instituição que ela é creditada. O que eu acredito que vai acontecer é que as que forem creditadas é as que vão poder oferecer essa parte de trabalho durante os estudos. As que forem registradas, eu acho que elas vão ficar de fora. Isso é um palpite meu. Ainda aí nos próximos meses ainda as províncias elas vão divulgar aí o que vai estar sendo feito. Porque essa é a grande diferença, né, da estrutura política do Canadá para o Brasil. No Brasil, a Dilma bate o martelo lá, tem que a cidadezinha do interior já pega a nova regra, né? A lei, né? É tudo federal, né? E aqui no Canadá é descentralizado. Então, o que o governo federal faz é dar diretrizes gerais sobre a nova lei e cabe às províncias definir o específico do específico. Né? Então, agora a gente está nessa etapa, né, das províncias se pronunciarem e definirem esses detalhes finais. Né? Eu já trabalho no college já, né? Já trabalhei período integral no college aí por 3 anos e eu ainda dou aula, então já faz pelo menos uns 5, 6 anos que eu tenho contato com essa parte de college, né? Então eu sei como é que funciona essa parte burocrática quando porque essa organização ela tem as instituições que elas são simplesmente registradas, ou seja, uma escola que ela é registrada com a organização, mais nada. E tem as escolas que são credenciadas. As que são credenciadas, elas passam por um teste dessa organização, elas têm que atingir determinados padrões. Anualmente, eles têm que enviar os reports, né? Como é que é? Os relatórios. A cada 5 anos, eles visitam a escola e faz um negócio do pé à cabeça, ver se está tudo certo, tudo com os alunos, todo o campus. Eles fazem, assim, realmente é um processo bem estrito que eles fazem. Então, o que eu acredito que, primeiramente, eles vão oferecer essa questão de você poder trabalhar enquanto estuda para essas instituições que são credenciadas. As que são apenas registradas, elas devem ter que passar por um outro processo, ou inicialmente elas devem ficar de fora. É como se fosse uma espécie de ISO 9000 das faculdades, né? Sim. Então a faculdade tem que ter o seu ISO 9000 para poder ser credenciada. Né? Sim, Então, cara, eu acho que a gente comentou aí, a gente pegou os 3 aspectos que nos chamaram mais atenção, que mais vão afetar positivamente a vida dos brasileiros que estão vindo para cá. E vamos fechar esse podcast com um comentário exatamente sobre isso, né? O que significa essas mudanças, né? A gente estava conversando antes do podcast, né? Passando aí o roteiro do podcast, e é curioso notar que
essas mudanças elas vão de encontro com as mudanças da imigração. Então, as mudanças no visto de estudante, elas estão relacionadas às mudanças que ocorreram na imigração canadense. O que eu quero dizer com isso é que o Canadá ele tem um perfil que ele quer de imigrante. Ele quer um imigrante que tenha experiência canadense, que tenha feito uma faculdade, de preferência, né? Tenha feito uma faculdade e tenha estudado, trabalhado no Canadá. Então, esse é o perfil que eles estão mais focando aí para os próximos anos, sem dúvida nenhuma. E essa nova lei do estudo de trabalho, do estudo de trabalho, a gente acabou de falar do estudo de trabalho, né, do visto de estudante, ela vai de encontro com isso, ela vem para facilitar a vinda, né, e o pessoal que está aqui estudando inglês para continuar aqui fazendo faculdade e adquirir essa experiência canadense para, assim, portanto, se tornar um imigrante. Sim, não, e para quem acompanha a gente sempre fala, a gente vem falando há muito tempo já que o Canadá está buscando um tipo de um perfil específico aí para os imigrantes, que é a pessoa que já conhece o Canadá, já está aqui, já tem um conhecimento do inglês e ou já estudou ou já trabalhou no Canadá. Então, a gente já vem comentando isso há muito tempo. E, inclusive, nessa lei que foi aí que eles colocaram no dia 12 de fevereiro, sobre todas essas alterações, no final, nas observações no final da lei, acho que são aí 5 páginas só de todas essas alterações. No final, eles colocam que um dos motivos que eles estão excluindo as escolas de inglês, ou seja, os cursos de estudo e trabalho, é porque eles acreditam que os estudantes internacionais que devem trabalhar no Canadá são aqueles que estejam estudando num curso de uma faculdade, porque são esses que têm a possibilidade de imigrar, um perfil melhor de imigrar depois. Eles acreditam que se a pessoa vem só para fazer o inglês e trabalhar, ela está pegando simplesmente empregos de outras pessoas e ao mesmo tempo não tem um comprometimento muito grande nessa questão da imigração. Então, todas essas alterações é realmente para dar mais oportunidade, para deixar esse perfil cada vez mais ressaltado, que é a pessoa que vem para cá, estudou no college, fez uma faculdade, ou seja, já tem um nível de inglês melhor e tem condição de entrar no mercado de trabalho. E já começou a trabalhar já desde o início dos estudos, né? Então, tudo faz sentido, todas essas alterações, né? E nada disso aí é novidade. Se a gente olhar aquilo que a gente já vem comentando nos últimos meses, até anos, né? Não tem nada assim que chocou a gente, né, Guilherme, nessa mudança de lei. Sim, e quem nos acompanha, quem faz parte do nosso fórum, do podcast, já está por dentro de tudo, né? Sim. Então, Caio, eu espero que esse podcast anime as pessoas, né? Que não só esse podcast 75, mas o 74. Você quer ficar empolgado? Ouve o 74, ouve o 75. Eu espero, esse é o nosso trabalho, né, de que as pessoas se empolguem e não tem essa motivação de conquistar e ir atrás do seu sonho canadense. E o que a gente observa também é que de todas as pessoas, né, que acompanham nosso trabalho, nossos assinantes VIPs, o pessoal do fórum, a gente vê que as pessoas realmente estão buscando esse caminho de estudar no Canadá. Então aí a boa notícia disso é que agora você tem a oportunidade também de ir para um college privado e tentar o método Coração Valente, né, Guilherme? Não apenas o fato de você ir para uma instituição pública. Então, agora inclusive, você tem mais chances ainda. Então, quem quiser saber mais sobre o método Coração Valente, pode assistir o filme do Mel Gibson, né? Ou assinar a nossa área VIP, que o Caio detalha como ele conquistou aí o seu visto de imigrante aqui. Sim. Então, tá bom. Então, até o próximo podcast. Até o próximo podcast. Um Muito abraço. obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.